Fala pessoal, bem-vindo novamente à nossa aula número 2 sobre ciência dos dados, sobre Data Science. Hoje, antes de começar, eu quero deixar algumas frases de impacto com vocês, para a gente começar a pensar um pouco sobre a importância dos dados na nossa vida, certo? A primeira frase é: sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Bem forte, bem impactante. Então, quando você está falando com uma pessoa e essa pessoa simplesmente vomita um montão de ideias e não tem dados que suporte esse tipo de ideia, ela não é válida, verdade? A segunda frase que eu quero deixar é: em Deus confiamos. Para todo o resto, precisamos de dados. Também bem forte, bem impactante. A terceira frase: o que não é medido não é gerenciado. Então veja bem, a gente está do micro para o macro. E a última frase, tá? É um pouquinho larga, mas não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. É um ciclo, verdade? É um ciclo e esse ciclo é muito verdadeiro. A gente precisa de dados para que isso aconteça. Essas frases são do Deming, né? Então, googleie aí que vocês vão achar quem foi Edward Deming, o pai do processo, o pai da qualidade total. É bem interessante ler sobre ele. Então, vamos ao vídeo, vem comigo e que comece o conhecimento. Muito bem, antes de falar, né, do que é efetivamente a carreira de Data Scientist, o que é a carreira de cientista de dado, o que é efetivamente o estudo, né, do dado, eu acho que é muito importante a gente definir dois conceitos, tá? O que é informação e o que é conhecimento. Tá? Então, a entrega do conhecimento é a ponta final de um Data Scientist, tá? Ou da ciência dos dados. Antes do que é informação, a gente precisa voltar um pouquinho e descobrir o que é um dado, certo? Aqui tem uma explicação bem rápida do que é o dado. Os dados existem independentes do observador, certo? Então, vamos lá. Aqui um exemplo clássico disso é a Lua, né? Isso é sempre a gente dá esse exemplo em classe de aula, ou mesmo no meu serviço, quando eu estou falando com as pessoas, eu dou esse exemplo. Se você está olhando para a Lua, você está vendo que ela existe. Ela está lá, é um dado, né? Certo? A Lua existe, ela está lá, é um satélite natural da Terra. Mas se você vira de costas e eu pergunto, a Lua está na mesma posição que você acaba de observá-la? A resposta é sim, verdade? A Lua não muda de posição, ela não deixa de existir porque você não está olhando, tá? Então, essa frase significa exatamente isso. Os dados existem independentes do observador, certo? Quando um observador, ou seja, o observador aqui a gente pode considerar um humano, uma máquina, certo? Ou mesmo um operador informático como um bot, certo? Quando um observador adquire dados e assina, ou seja, põe significado, eles se convertem em informação. Então, resumindo, informação são os dados mais um significado, certo? Para ficar um pouco mais claro, vamos fazer esse exercício. Número 1. Número 1 é um dado, certo? O número 1 é um número natural, é um dado que está à nossa disposição para a gente executar operações com ele. Então, se eu executo uma operação, ou seja, 1 mais 1, eu estou agregando significado a esse número, certo? 1 mais 1 é igual a 2, então agora isso é uma informação. Já deixou de ser um dado e agora é uma informação, certo? Então daí que vem a famosa frase de dados, que é: contra dados não existe
argumentos, verdade? Então, 1 mais 1 é igual a 2. E você não pode argumentar contra isso, certo? Muito bem. Então, agora a gente precisa avançar um pouquinho e conhecer o que é o conhecimento. Então, vejam comigo, conhecimento é informação internalizada, ou seja, algo que eu aprendi, 1 mais 1 é igual a 2, eu aprendi que é assim e eu internalizei essa informação, mais a capacidade de usar. Então, 1 mais 1 é igual a 2, mas certo, e como eu uso isso? Para que serve isso? Me serve para muita coisa, obviamente, mas para que no mundo real eu vou usar essa informação, certo? Então, a gente pode definir assim: quando uma pessoa internaliza essa informação, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2, para dar um uso novo, então a informação se transforma em conhecimento, certo? Então, quando eu uso isso para alguma coisa, se transforma em conhecimento. Bem, só que esse processo ele custa dinheiro e ele custa tempo para ser desenvolvido no nosso cérebro. É muita coisa, são muitos anos, certo? Para a gente conseguir chegar a 1 mais 1 é igual a 2 ou para qualquer outro tipo de conhecimento. É aí que entra nosso Data Science. Ele agiliza, ele acelera esse processo, desde que a informação nasce até se tornar em conhecimento, desde que eu capturo os dados até se transformar em conhecimento. Porque veja bem, o conhecimento é o que serve para eu tomar decisão, certo? Se eu tenho um dado, se eu tenho uma informação, não é suficiente. Então eu preciso chegar no conhecimento para tomar a decisão. Se eu não passo por todo esse processo de dado, informação, conhecimento, eu não estou apto ou eu não sou capaz de tomar uma decisão correta dentro da minha empresa, dentro da minha vida, dentro do que eu desejo fazer. Então, o Data Science é justamente para isso, para acelerar esse processo, porque isso demora bastante tempo na grande maioria. Então, aqui outra informação, tá? O cientista de dados, ele trabalha em transformar dado em significado, certo? Transformar dados em informação. Então, o cientista de dados não chega no conhecimento. Quem chega no conhecimento é a inteligência artificial. Nesse contexto, tá? Aqui eu gostaria de fazer um parêntese. E se você pergunta isso para um advogado, ou se você pergunta isso para um médico, a explicação vai ser diferente, tá? Mas o dado, informação e conhecimento dentro do conjunto de data science ou dentro do conjunto de algoritmos é isso, certo? Então, como que eu saio daqui, verdade, da informação e transformo em conhecimento? A resposta é inteligência artificial. Bem? Muito bem. Então, antes de falar um pouco de inteligência artificial e entrar nas carreiras, eu gostaria de contar um pouquinho de história para vocês. Tá? Inteligência artificial e data science e ciência dos dados não nasceram do nada, verdade? Eles tiveram todo aí um caminho que ser percorrido. E isso nasce com BI, Business Intelligence. Business Intelligence foi a primeira ponta do iceberg onde surgiu toda essa fome por entender bem os dados, certo? Então, a primeira onda de Business Intelligence ou de BI que a gente conhece foi a hierarquia monolítica do BI, né? Onde surgiu plataformas como Cognos, Bob J, Hyperion, MicroStrategy. MicroStrategy dominou o cenário de BI durante muitos anos. Podem buscar na internet, podem googlear aí. MicroStrategy realmente foi uma plataforma que durante 10 anos, desde 1989 até mais ou menos 2000, foi a plataforma que simplesmente estava em todas as empresas do mundo fazendo BI. Surgiu também a informática e outras plataformas mais. Para armazenar os dados, a gente tem Teradata, Oracle e alguns cubos que também surgiram nessa época, certo?
Então, essa foi a primeira onda, onde o Business Intelligence tinha uma área de Business Intelligence, onde era basicamente difícil de usuário final entender o que era isso, centralizavam, pediam projetos, enviavam tudo para essa área. Depois nasceu a segunda onda de BI, que chegou com o BI Self-Service, né? É a era self-service de aplicações departamentais. Aí surgiu Qlik, surgiu também Tableau e surgiu Power BI. Power BI hoje em dia é o queridinho das pessoas de negócio, verdade? É aí onde o pessoal trabalha, porque é fácil, é dinâmico, é rápido. Né? E também com isso surgiu outras áreas dentro de BI, infraestrutura, plataforma e produto. Já não era mais uma área monolítica, se dividiu em várias áreas, certo? De infraestrutura, plataforma e produto. Finalmente, a gente teve a terceira onda de BI, o BI 3.0, certo? Onde hoje o pessoal quer um BI data-driven, ou seja, uma empresa que toma efetivamente decisões olhando o dado. Data App, apps, serviço de plataformas do tipo SaaS, uma revolução de infraestrutura de dados, certo? Com a nuvem, basicamente, com cloud. A gente está falando de Google, estamos falando de Azure, estamos falando de Amazon, que é o mais famoso de todos hoje em dia. E claro, não podemos esquecer as redes sociais, os dados não estruturados que chegam com as redes sociais. E aqui uma informação muito importante. A inteligência artificial acorda da sua eterna noite. Inteligência artificial, ela chegou até 1990. Depois de 1990, as pessoas desistiram um pouco de inteligência artificial. Inclusive, nas faculdades de informática, não se falava mais de inteligência artificial. Ou se falava, era muito superficial. Isso mais ou menos até 2010, certo? Aí em 2010 teve um acontecimento muito importante. A infraestrutura, as plataformas, os produtos de hardware, certo, tomaram muita potência. Conseguiram romper uma barreira física que antes estava difícil de romper, certo? Com isso, a inteligência artificial acorda da sua eterna noite e teve a sua segunda chance, com a capacidade de computação aumentada e com os dados que vêm das redes sociais. Então, isso é bastante importante, certo? Bom, muito bem. No próximo vídeo, vamos ficar por aqui. Absorvam bem essa informação, absorvam bem o que é dado, absorvam bem o que é informação, o que é conhecimento. E o próximo vídeo, sim, a gente vai entrar no que são as carreiras de Data Science e a diferença entre Data Science e um Data Scientist, certo? Isso causa muita confusão até hoje. Eu vejo executivos de grandes empresas que não sabem a diferença entre a ciência do dado e ser um cientista de dados, tá? Então, vamos esclarecer essa diferença no próximo vídeo. E como você já sabe, se gostou do vídeo, me dá um like, ativa as notificações para não perder nenhuma classe e me segue se quiser no LinkedIn. Tchau!